Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. Tô aqui no aeroporto, a caminho de Porto Alegre. O Palmeiras eliminado, mas a gente vai acompanhar o Palmeiras. Não é porque a fase tá ruim que a gente vai largar. E estarei amanhã lá no Beira Rio, acompanhe comigo, principalmente lá no Insta, @Fabinho, que eu trago todos os bastidores de uma viagem dessa, tá bom? Vamos começar falando sobre um protesto, né? Muros amanheceram pichados lá no clube social do Palmeiras, na antiga bilheteria, né? Com palavras do tipo Barros inútil, Leila estelionatária, cadê o dinheiro do título, ingresso popular, cadê, interrogação, enfim, várias frases em protesto à diretoria do Palmeiras e não ao elenco, não ao time. A torcida continua fechadíssima com o time, apesar de algumas críticas serem válidas para certos jogadores, inclusive ídolos, né, como Dudu e Rafael Veiga, que não vem desempenhando bons papéis, né? Agora, falando sobre Abel Ferreira, que tá muito bravo, eu quero resgatar aqui a coletiva que Anderson Barros deu logo após a partida. Ontem eu não criei conteúdo, ressaca moral, pensando um pouquinho sobre tudo isso que tem acontecido com o Palmeiras. E a gente viu o Anderson Barros, né, falando assim, abre aspas, o Abel tem cobrado contratação desde a temporada passada. Nós não nos escondemos, apenas temos muita tranquilidade para poder fazer os movimentos. Olha, o que mais me preocupa não é nem a falta da contratação em si, é a fala do Anderson Barros, né, que disse que o Abel Ferreira está pedindo desde o ano passado. Quem lembra que no passado recente aí, Abel disse que entregou uma lista com vários nomes de jogadores que ele queria para o Palmeiras e a diretoria não quis contratar. E isso ocasionou aí um prejuízo financeiro para o Palmeiras, que não avançou de fase na Copa do Brasil. Isso ocasionou um prejuízo de planejamento que o técnico e a sua comissão tentaram colocar à tona para que o ano seja um pouquinho mais equilibrado, um pouco mais fácil de lidar, e não aconteceu. Então, além disso, teve um fato de que Abel estava bem pé da vida logo após a derrota, a desclassificação, e ele vinha de 2 jogos aí que a gente não notava ele da forma que ele sempre esteve, né? Era bravo ali, com a emoção à flor da pele, a famosa cabeça quente, não fria. E aí recebemos a notícia de que ele queria ter ido lá falar. Na verdade, até o próprio Barros informou isso, né? Que ele queria ter ido dar a entrevista logo após a eliminação. E o Barros não deixou. Aí eu te pergunto, não deixou por quê? Porque ele ia arrebentar com a diretoria, porque ele ia pedir reforços, porque ele ia dizer que a categoria de base é para somar, não para resolver, e que o Palmeiras perdeu 10 jogadores e só contratou 2. Um deles, com a demora que foi, não pôde jogar aquela partida, que é o Arthur. Isso me preocupa, o ambiente para Abel Ferreira me preocupa bastante, porque é um técnico que dispensa comentários. Ele erra, lógico que ele erra, precisa parar de defender Anderson Barros, né? Porque ele mesmo banca Anderson Barros, apesar de eu achar que o Anderson tem uma função muito boa interna, mas não é essa a função que ele veio para uma função externa, né, de venda e compra. Venda ele ainda consegue desenvolver, agora compra, o Palmeiras fica à mercê do mercado, fecha portas para empresários e tá difícil, né? E falando nisso, o André Hernan, que é um cara bem conceituado, tem bastidores muito bons dentro do Palmeiras, diz que Leila Pereira não vai mudar a postura conservadora no mercado por conta de pressão da torcida. E diz que a diretoria pensa que não é por conta de uma eliminação ou uma má fase que tudo está errado, né? Lembrando que o ano passado, retrasado, né, quando o Palmeiras foi eliminado também de Copa do Brasil e tudo mais, depois acabou tendo a Libertadores no seu colo, foi campeão, e a gente não pode achar que tudo isso vai acontecer novamente sempre, né? O time é muito bom, o elenco não. O elenco precisa de oxigenação. Esses jogadores que lá estão, Dudu, Rony, Veiga, Gomes, o Everton, eles precisam de jogadores novos para ajudá-los, senão eles mesmos vão acabar desanimando. Ah, mas ganham muito salário. Não tinha que desanimar, esses caras tinham que entrar em campo suando sangue. Mas infelizmente no futebol não funciona assim. Se não der combustível para eles, eles não vão render mais como rendia.
E Anderson Barros, não dá mais. O ciclo tá fechando para você. É um cara de grupo, um cara muito querido por dentro, mas vai fazer a função que era do Edu Dracena, sei lá, agora a função de diretor e principalmente de contratar não tá na sua alçada, infelizmente, né? E uma notícia muito importante, que ao mesmo tempo, essa que eu acabei de falar aqui preocupa, mas essa também preocupa, mas é uma luz no fim do túnel, é que Leila Pereira fez uma promessa. Segundo o Lance, Leila vai abrir concorrência em novo contrato de patrocínio master do Palmeiras. É isso aí, galera. Trouxe então que Leila garantiu que vai fazer essa cotação e abrir a concorrência para outros. Só que aí tem uma dúvida, né? Vale lembrar que a Crefisa, ela tem uma exclusividade que hoje no Palmeiras não é mais rentável. Vale lembrar também que desde 2019 a gente tem um contrato que não aumenta valores. Foi renovado em 20, se eu não me engano, né? Que aí ficou 21, 22, 21, né? Ficou 22, 23, 24, que encerra o ano que vem, quando encerra o mandato da Leila, e ela vai ser reeleita, não tenha dúvida, porque ela tem o conselho na sua mão, enfim. Só que a exclusividade do patrocínio de Leila Pereira, ela já não é vantajosa há muito tempo. Nós estamos em 2023, nós estamos falando de 2019, que não tem um aumento, está congelado. Por que eu digo isso? Vamos lá, eu não estou com uma camisa de patrocínio, mas a Crefisa, ela tem um patrocínio central, ela tem patrocínio aqui, aí é fã, tem fã atrás, tal. Se a gente diluir isso em várias empresas, meu amigo, a gente passa a receber muito mais do que é pago para o Palmeiras hoje. Se você parar para pensar, o Flamengo mesmo, né? Eles têm vários patrocínios, inclusive a PixBet aumentou lá para eles e tudo mais. Hoje eles têm um total de 227 milhões por ano de patrocínio de camisa. Ah, Fabinho, mas se for vários patrocínios vai ficar feio. Já é feio. Já tem Crefisa, fã, Crefisa. Não muda nada, rapaziada. Só mudaria que teria outras empresas, mas o lugar ocupado na camisa é o mesmo. Então o Palmeiras hoje não arrecada nem 100 milhões por ano, porque depende de premiações, depende de títulos, enquanto nossos rivais como Flamengo, São Paulo, Corinthians estão nos ultrapassando em valor de patrocínio. E a gente sabe que patrocínio é uma coisa muito boa. Você pega a casa de apostas lá que patrocina o Palmeiras no feminino, eles pagam 8 milhões para o feminino. Imagina para o masculino, um time que vai disputar um Mundial, já está confirmado em 2025, né? É um time que está disputando títulos todo ano. Imagina quanto não pagariam pro time masculino. Vocês entenderam? Então, assim, tá muito ultrapassado. Essa notícia preocupa. Tudo bem, Leila garantiu, fez a promessa de vai abrir concorrência, mas de que forma? Somente de patrocínio exclusivo? Porque aí, se for patrocínio exclusivo, eu acho difícil alguma empresa vir e pagar o que a Crefisa paga na exclusividade. Porque a gente tem que abrir os leques para faturar mais. Tem que ser um ombro aqui, uma manga aqui, um central, talvez um embaixo. Tem que pensar fora da caixinha. A Leila Pereira está começando a ter esse conflito de interesses de ser a presidente da Crefisa, a patrocinadora, a presidente do clube, que de fato dá a carteirada final, que dá a canetada e que decide se contrata ou não, como diz André Hernan, ela não quer contratar. Isso é muito perigoso, me preocupa, porque o Palmeiras precisa de uma oxigenação nesse elenco ali. A gente tem um ingresso a R$360, 4 milhões de renda no último jogo. Nós temos uma coletiva para anunciar avião, para valorizar a empresa dela, a Placar, mas o patrocínio da Crefisa, que é bom, está congelado. O silêncio entre jogadores de diretoria é mantido e o Palmeiras fica à mercê de uma presidente e de uma diretoria omissa e que não está fazendo um bom trabalho. Deixe seu like aí para fortalecer, se inscreva aí no canal também. Partiu agora Porto Alegre, estamos aqui no aeroporto de Guarulhos e vamos lá. Jogo importante e olha, jogo fora de casa contra o Inter é sempre muito difícil. O Palmeiras trazendo um empate não seria nada mal, mas com as circunstâncias que a gente tem tido no Brasileirão e no momento que vive o Palmeiras, tem que voltar de lá com os 3 pontos. Um grande abraço, família.